Galera, boa noite para vocês. Boa noite. São 8 horas em ponto, então vamos começar, né? Então o negócio é o seguinte, para quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece, né? Meu nome é Alisson, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre a forma correta de você poder estudar, de você otimizar aí os seus estudos para alcançar realmente um resultado satisfatório na prova que você pretende fazer, principalmente no Enem, que é a prova aí que a maioria da galera vai fazer já agora no finalzinho, mais pro finalzinho do ano aí em novembro, beleza? Então hoje eu tenho uma proposta aqui que é te convencer de uma coisa, e eu acho, né? Na verdade eu tenho certeza que eu vou te convencer porque eu trouxe muitos argumentos para eu poder provar esse ponto de vista, tá? Então, quem viu a última palestra, que foi alguns meses atrás, antes do recesso, tá? Eu falei muito assim, expliquei muitas técnicas e tudo mais. Hoje eu vou dar uma argumentação até mais sólida do porquê usar determinadas formas de estudar e não usar outras formas de estudar, tá? Então, você vai ver, você vai aproveitar aí bastante, eu prometo, beleza? Então, olha só, antes de começar a coisa em si, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, tá? Tá aí. Professor, o que tem a ver um vídeo de futebol? Você vai entender onde eu quero chegar com esse vídeo, tá? Mas acompanha aí, boa noite. Acompanha aí o vídeo, porque você vai entender o meu propósito nesse vídeo. É um videozinho curto, 1 minuto e 50 e poucos. O áudio é em japonês, então não faz muita diferença para você, né? Mas de qualquer jeito eu vou deixar o volume aqui do iPad no máximo, tudo bem? Então vai lá, presta atenção nesse vídeo aí, porque eu vou usar ele como analogia para o restante da aula. Olha o tanto de goleiro, né? Quase acabando. Então, olha só, nesse vídeo aí, tá? O que vocês estão vendo, o que vocês assistiram é o seguinte, tem 100 atletas amadores, né? São 100 criancinhas jogando futebol lá contra 3 adultos profissionais, tá? Então, meu objetivo nesse vídeo ali era justamente mostrar para vocês o tanto que é esdrúxula a diferença entre alguém que sabe o que está fazendo e alguém que não tem a menor noção do que está fazendo, entre um amador e um profissional, tá? E querendo ou não, eu não quero ofender absolutamente ninguém, mas a tese que eu vou defender nessa palestra é que justamente a maioria dos estudantes de pré-vestibular são como as criancinhas de vermelho correndo atrás da bola ali no vídeo, desesperadas, fazendo um esforço desgraçado, correndo para tudo quanto é lado e não alcança resultado nenhum. Vocês viram que os meninos correram mais do que os adultos e nem encostaram na bola. Por quê? Amadores são assim, eles fazem, se esforçam e não tem absolutamente resultado nenhum, tá? O meu objetivo hoje, então, é convencer você de que você tem que, de fato, se você quiser ter resultado na sua vida acadêmica, não só no Enem, no PAS, vestibular ou em um concurso público, mas se você quer ter resultado acadêmico estudando, você precisa começar a pensar como um estudante profissional.
Você não pode se dar ao luxo de estudar de qualquer jeito, de maneira instintiva, ou seguir o senso comum. Porque se você seguir o senso comum, você vai ser igual aquelas criancinhas ali. A bola vai para um lado, todos eles vão junto para o mesmo lado. Mas eles não sabem, eles não têm estratégia. Tá? Enquanto que o profissional correu pouco, se esforçou muito menos e conseguiu alcançar o resultado. Faz sentido isso na cabeça de vocês, galera? Faz? Quem de vocês se sente como aquelas criancinhas ali que fica correndo para todo lado e não tem resultado? Ninguém, todo mundo aqui é top da balada, né? Ou pelo menos quem de vocês já se sentiu em algum momento, caraca, o que eu estou fazendo? Será que eu estou estudando do jeito certo? Será que eu estou fazendo a coisa do jeito certo? Né? Muitas vezes assim, você acha que está fazendo mó top, aí chega no Enem, chega no vestibular, pá, aquela lapada vem. Aí, caramba, onde eu errei? E provavelmente a resposta é que você tem errado em quase tudo, beleza? Então hoje o meu objetivo é te mostrar, te convencer disso e te convencer de que existem estratégias reais que você pode aplicar para poder começar a ter resultados efetivos, beleza? Outra tese que eu ainda vou defender e faz parte dessa primeira é que, te ensinaram praticamente tudo errado a respeito de estudo, a respeito de aprendizado. Tá? A maioria das pessoas não tem a menor ideia de como estudar da forma apropriada. Isso é um problema que acontece com todo mundo desde a mais tenra infância, porque na escola ninguém te ensina a estudar. O que você aprende lá na escola, basicamente? Fala aí. Você aprende matéria, sim ou não? O professor chega lá, cospe uma matéria lá qualquer e vai embora. E aí ele espera que você tire uma nota boa. E se você não tira, o que o professor fala para você? Estuda mais, não é isso que ele fala? E aí você estuda mais e não tem resultado, o que ele fala para você de novo? Estuda mais. E é sempre a mesma resposta. Sempre você vai achar que o problema que você não consegue o resultado que você espera, que você quer na prova, é que você está estudando o quê? Pouco. Você está estudando de maneira insuficiente. Então a maioria dos alunos se convence disso. Caramba, eu resolvo o meu problema estudando mais, estudando mais, estudando mais, estudando mais, estudando mais, estudando mais. E, véi, isso está simplesmente, completamente errado, beleza? Então a maioria das coisas que as pessoas falam sobre estudo, sobre aprendizado, não passa de senso comum e instinto, intuição. Elas estudam por intuição. Ah, eu acho que isso daqui funciona, então eu vou lá e faço, beleza? Eu acho que isso aqui funciona. Ninguém parou para testar e realmente ver se aquela técnica funciona. E quando eu digo testar, é testar em uma pessoa não, porque para a gente comprovar um determinado conhecimento, o ideal é testar em quê? Em um grupo muito grande de pessoas, né? Quem de vocês já se preocupou em pesquisar, né, a respeito de técnicas de estudo? Tipo assim, deixa eu pesquisar. O que as pesquisas científicas têm falado sobre técnicas de estudo? Provavelmente a maioria nunca fez isso. Tá? Como é a forma correta que a ciência já provou que é a forma mais apropriada de estudar? E a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Mas existem trabalhos, existem pesquisas e estudos científicos que demonstram isso, sim ou não? Sim, a maioria deles é na área de psicologia do aprendizado. Então são professores, pesquisadores, cientistas, psicólogos que se ocupam dessa área do conhecimento e tentam investigar o máximo que for possível como que essas coisas funcionam, beleza? Então vamos lá. Mas para eu introduzir de fato esse assunto, existem três crenças que eu acredito que são crenças limitantes que impedem você hoje de se tornar um estudante profissional, um estudante que realmente colhe resultado, um estudante que realmente faz a coisa acontecer do jeito certo, tá? Eu acredito que existem essas três crenças e o meu objetivo é quebrar. Provavelmente você, inconscientemente ou conscientemente, alimenta alguma dessas crenças. A primeira e mais clássica é essa daqui, ó. Que para você passar no vestibular, no Enem, você precisa ser excepcionalmente inteligente, tá? Principalmente se o curso que você deseja é um curso de alta demanda, como medicina, direito, relações internacionais, engenharias em geral, ou se você quer fazer um concurso público, por exemplo, que também tem uma demanda, uma quantidade de candidatos por vaga muito, muito alta, beleza? Provavelmente vocês já viram alguém falando isso daqui para você. Ah, não, para passar no vestibular tem que ser mega inteligente. Ou então a sua mãe chega para você e fala assim, não, porque o teu primo, né, que sempre tem um primo na família, desgraçado, né? Sempre tem um primo que passou com 15 anos na NASA, né? Sempre tem. Aí chega assim, não, porque o seu primo é muito inteligente. Quando vem com esse papo que o seu primo é muito inteligente,
é basicamente sua mãe está dizendo assim, é porque você é burro. Né? É isso que ela está dizendo. Né? E você já se sentiu assim? Você já pensou, pô, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para passar no vestibular. Quem já pensou isso? Quase todo mundo, olha só. Né? Então tá vendo? Isso é uma crença limitante que acontece com a gente. Né? Muitas vezes a gente não sabe por quê. Geralmente essas crenças, elas surgem por várias razões. Né? Uma crença, na maioria das vezes, ela acontece na nossa cabeça por conta de coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, se na escola você tirou alguma vez uma nota ruim em matemática, né, provavelmente seu professor falou para sua mãe na reunião de pais, olha, é porque ele não é tão bom em matemática. E aí provavelmente você internalizou aquilo, eu não sou bom em matemática. E quando você acha que não é bom em uma coisa, qual é a sua tendência? É não tentar fazer aquela coisa, porque você já internalizou, pô, eu não sou bom em fazer isso, eu não sou inteligente, eu sou meio burro mesmo, tá? Eu não sirvo para fazer isso. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Tá? Eu nutri durante o ensino médio inteiro a crença de que eu era ruim em matemática. Eu achava que eu não era bom em matemática. Né? E aí chegou na faculdade, a primeira matéria que tinha, primeira aula, primeiro dia da minha faculdade, primeira matéria que eu fiz foi cálculo 1. Né? E aí chegou, professor, biologia tem cálculo? Tem, por incrível que pareça. Então você está achando que você vai para a área de saúde, biológica, e não vai fazer conta? Esquece, vai fazer conta pra caramba. Tá? Só tem uma área que não faz conta. É tipo assim, sei lá, sociologia. Né? E olhe lá, porque se o cara for fazer uma pesquisa, no mínimo ele vai ter que fazer conta de quê? De estatística, no mínimo. Tá? Então, pelo menos estatística todo mundo tem que saber. Mas enfim, aí eu tô lá na primeira aula de cálculo, aquelas contas difíceis pra cacete. Primeira aula o professor já vem com um tal de teorema do sanduíche. Não sei se você já ouviu falar. Né? O teorema do sanduíche lá, na verdade, é um nome meio besta lá que eles deram. E aí um teorema de limite, não sei o quê, uma coisa completa. Eu não sabia nem o que era f de x e o professor falando um monte de coisa lá. Aí eu comecei a pensar o seguinte, caramba, realmente, eu sou burro mesmo em matemática. Então a minha crença naquela primeira aula de cálculo, ela foi ainda mais reforçada. Né? Só que eu já comecei no início da faculdade a achar que eu era burro em matemática. E aí eu ainda tinha outras matérias. Tipo, eu tinha matéria de citologia, anatomia e química orgânica. Pô, eu passei no vestibular para biologia, não foi? O que você acha que eu queria estudar na faculdade? Cálculo 1 ou citologia? Citologia. E já que eu sou burro mesmo em matemática, o que eu fui estudar? Citologia, fui estudar anatomia e fui estudar química orgânica. Resultado, final do semestre, tirei nota boa em citologia, anatomia e química orgânica. E o que aconteceu em cálculo? Reprovei. Né? A primeira prova de cálculo, para vocês terem ideia, valendo 10, eu tirei 1,8. Né? Foi a minha primeira nota de cálculo. Aí, a segunda prova de cálculo, valendo 10, eu melhorei, né? Quase 100%. Tirei 2 e alguma coisa. Né? Então, tive um resultado impressionante em um mês de aula. Né? Só que, assim, essa nota já era insuficiente para eu passar. Eu cheguei para o professor e falei assim, ô professor, é que eu fui muito mal na prova, tem alguma coisa que eu possa fazer assim para tentar recuperar a minha nota? Aí ele virou para mim, relaxa, Alisson, semestre que vem a matéria é ofertada de novo. Basicamente, vou traduzir para quem não entendeu a ideia, ele estava dizendo o seguinte, relaxa, você já reprovou. Semestre que vem, você pode fazer a matéria de novo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Aí eu falei assim, beleza. E aí não voltei mais para a aula. Só que eu tinha que passar nessa matéria, porque se eu não passasse nessa matéria, no outro semestre tinha física. E aliás, no terceiro semestre tinha física. E eu precisava de física para fazer biofísica, para fazer outras matérias. Então era um encadeamento. Se eu reprovasse cálculo aquele semestre, significava no mínimo mais um semestre de graduação por causa de cálculo. Aí eu falei, não posso deixar isso acontecer. Aí eles ofertaram a matéria no verão. Só que eu tinha a crença de que eu era burro, concorda comigo? Eu falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito, eu não sou burro, eu consigo aprender. Todo mundo tem um cérebro e aprende, eu também tenho. Então, o negócio é que eu vou aprender essa bagaça também. Aí chamei um amigo meu, que estudava física, ele já estava no 5º semestre de física. Então, de cálculo para ele era nada. Aí eu falei assim, cara, me ajuda, me dá umas aulas particulares aí, que eu vou ver se eu engato nessa parada. Aí ele falou assim, Alisson, não adianta nada você tentar ter aula particular de cálculo agora. Faz o seguinte, pega esse livro aqui e estuda. Aí ele me deu um livro da 7ª série. Estou falando sério, ele me deu um livro da 7ª série, falou assim, estuda do começo. Quando terminar a 7ª série, vai para a 8ª série.
Quando terminar a oitava série, vai para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. E aí, quando você chegar em cálculo, você vai ver que é fácil. Aí eu acreditei nele e realmente deu resultado, né? O problema não é que eu era burro em matemática, o problema é que provavelmente lá atrás eu tirei alguma nota ruim em matemática e eu, por causa desse evento, comecei a acreditar que eu realmente era burro em matemática e desde então eu não me esforçava mais, tá? Então, se você acredita que para passar no vestibular tem que ser alguém excepcionalmente inteligente, a não ser que você tenha autoestima lá no céu e se acha o cara mais esperto do mundo, realmente vai começar a ficar complicado as coisas para você, porque você vai pensar, pô, eu não consigo. Isso é coisa pro meu primo que passou na NASA, né? Isso não é coisa para mim, que eu sou meio burrinho mesmo, né? Na minha família todo mundo é meio burrinho assim, né? E aí você vai nutrindo essas crenças falsas e você realmente não vai conseguir o resultado que você espera, tá? E aí você pode me dizer assim, não, Alisson, mas não, eu não penso isso, eu não acho que tem que ser excepcionalmente inteligente. Mas no fundo, a maioria das pessoas pensa isso. Por quê? Quando chega lá no dia do vestibular, você começa a ficar desconfiado de si mesmo. Você chega lá e pensa assim, putz, caramba, será que eu vou dar conta disso aqui? Nossa, isso aqui é muito difícil, acho que não é pra mim. Quem de vocês quer medicina, só pra eu saber? Da galera que quer medicina, quantas vezes vocês já pensaram que medicina não é pra vocês? Quantas vezes já pensaram isso? Teve alguém que falou todos os dias aí? Eu sou uma luta diária, eu fico o tempo todo, estuda, desgraça, é pra você, vai, deixa disso. É tipo isso, né? A galera começa a pensar, pô, isso não é pra mim não, eu não dou conta. Não sou capaz de fazer isso. E sim, cara, você dá conta, você não precisa ser excepcionalmente inteligente. Eu vou provar hoje pra você que passar em qualquer prova, tá? Não é uma questão de ser excepcionalmente inteligente. Quando eu digo excepcionalmente inteligente, é uma pessoa com QI acima da média. Não precisa disso, tá? Para você alcançar resultados acadêmicos muito, muito bons, você não precisa ser excepcionalmente inteligente. Basta você ter uma combinação de quantidade de horas específicas e técnicas apropriadas que você passa na prova que você quiser. Alisson, mas tem algumas coisas que tem que ser excepcionalmente inteligente para fazer? Tem, pô. Se você quiser ser um gênio da física, aí realmente você vai ter que ser acima da média, tá? Mas vocês têm essa pretensão? Pô, eu quero ser o cara mais cabuloso de toda a história da física. Tipo, o segundo Isaac Newton. Alguém tem essa pretensão? Não, só que todo mundo quer passar no Enem, ter um bom emprego, tirar uma graninha, não é isso? O objetivo é esse? Sim. Mas, pessoal, não é só uma graninha, professor. Uma granona, né? Tudo bem, dá para tirar uma granona também sem ser excepcionalmente inteligente, beleza? Então, massa. Agora, a segunda crença limitante, que a maioria dos alunos também tem essa daqui, ó, é que para passar no vestibular é necessário estudar uma quantidade enorme de horas durante muito tempo, beleza? Se eu perguntasse para vocês hoje, teve até alguém que me perguntou, cara, estão me perguntando isso lá no Instagram todo dia. Ah, se eu começar agora, começar hoje, dá para passar em medicina no Enem agora? E aí, o que vocês acham? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Eu falei assim, depende. Eu sei lá, só com essa informação eu não consigo dizer, né? Sei lá, vai que tu é um super gênio da parada. Aí dá, né? Mas tu é um ser humano normal, não tem base nenhuma. Vai começar hoje a estudar para o Enem. Dá para passar em medicina? Dá. No Enem de 2021, né? 2022 talvez, entendeu? Mas quanto tempo vocês diriam que é a média, assim? Quanto que vocês, hoje, quanto vocês acham que é necessário? Não estou dizendo que é o que vocês fazem, mas quanto que vocês acham que é necessário para passar em medicina? Eu uso geralmente medicina porque é o curso mais concorrido. Então, sempre se eu falar medicina, o seu curso não é medicina, tenha a noção de que para você vai ser um pouquinho mais fácil. Talvez não tão mais fácil assim, mas um pouco mais fácil pelo menos. Mas olha lá, qual seria o tempo ideal de estudo diário para passar para medicina durante quantos anos? 7 anos? Quem falou 7 anos? Pô, 7 anos, meu amigo, você passa em Harvard. Né? 2 anos estudando, quantas horas por dia? 5 horas por dia. Além das aulas, né, que vocês estão falando. Hora de aula não conta não. Né? Hora de estudo, sei lá. Então, 2 anos estudando 6 horas por dia. Seria isso? Acho que dá para passar com esse tempo? Dá. Tem gente que passa com menos? Tem gente que passa com mais? Tem. Teve muitos alunos já que demoraram, assim, né, 5 anos para passar por medicina. Tá? Tem um amigo do Sami mesmo, que ele entrou com o Sami no cursinho, aí o Sami passou para química,
concluiu a graduação, veio dar aula no Exatas e o cara estava aqui ainda, estudando. Né? Imagina, ele tirou uma graduação do cursinho, né? Mas passou, o cara insistiu e passou. Mas é óbvio que isso não é o ideal, né? O óbvio é que você não quer ter que gastar essa quantidade de horas enorme estudando todo dia, tá? Por quê? Porque simplesmente, velho, pô, isso é desgastante demais. Já pensou se você tiver que ficar, sei lá, 3 anos estudando 7, 8 horas por dia durante esse tempo todo? Cara, você vai chegar no curso de medicina já meio assim, né? Você já envelheceu uns 30 anos. Tem aluno que fica 3 anos no cursinho, o cara sai daqui e parece que tem 85 anos. Ele sai assim, né? Acabado já, ele já está esgotado. E aí enfrentar mais 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos ou 4 anos, dependendo de residência, para começar a ver a cor do dinheiro entrando no seu bolso, né? Então, putz, é muito sofrimento, né? Dá para encurtar e eu vou mostrar para você. A terceira e última crença é essa daqui. Putz, essa daqui derruba muita gente, né? Não consigo controlar minhas emoções durante a preparação e também no dia da prova, tá? Quem acha, levanta a mão para mim, quem acha que fica muito ansioso no dia da prova? Levanta a mão para eu saber. Isso. Mas essa ansiedade para vocês ajuda ou atrapalha? O que vocês acham? Atrapalha, né? E quem fica ansioso já durante a preparação? Tipo assim, vai dormir pensando, caramba, eu não estou conseguindo, cara. Putz, aquela conta que o Wisner passou, não consegui. Aí já dorme pensando nessas paradas. Quem fica assim? Isso, vocês têm que procurar um psicólogo. Tô brincando, talvez não seja o caso, mas se for preciso, vá também, né? Nada impede. Então, assim, a maioria dos alunos tem essa crença de que eles são incapazes de controlar as suas emoções, beleza? De que eles não conseguem, de que não tem como, que é algo que não depende deles. Não depende deles controlar as emoções. Então, putz, eu sou desesperado, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso, descontrolado, e aí eu estudo, mas no dia da prova eu só me lasco. Tem até uma história engraçada que tinha uma aluna, na época que eu dava monitoria ainda, então, putz, tem muito tempo, né? Aí a menina chegou assim, caramba, professor, eu fico muito ansiosa no dia da prova, muito ansiosa mesmo, não sei o que fazer e tal. E eu ficava só ouvindo naquela época, né? Eu estava muito novo ainda, não sabia de nada direito. Isso quer que eu faça o quê, filha? Né? Não sei o que eu faço para te ajudar. Hoje eu sei mais, eu tenho experiência, mas aí ela resolveu pedir ajuda para a mãe dela. E a mãe dela, né, a mãe dessa menina, ela fazia tratamento psiquiátrico e ela tomava ansiolítico. Você já ouviu falar de Rivotril? Já? A mãe dela tomava Rivotril. E o Rivotril é o famoso sossega-leão, entendeu? É aquele remédio que te deixa legal, tu dorme feito pedra, entendeu? Aí ela fez o seguinte, ela falou para a mãe dela que ficava muito ansiosa, a mãe dela falou assim, olha, chega desse problema. Dessa vez, nesse ano, a gente vai resolver esse pepino aí, né? E aí falou assim, olha, aí levou ela até o local da prova e deu uma cartela de Rivotril para ela. E falou assim, minha filha, quando você sentir que está ficando ansiosa, toma o Rivotril. Aí a menina, beleza. Só que a mãe dela, a mãe da menina, ela já estava acostumada com o Rivotril e gera uma tolerância desgraçada esse medicamento, né? E aí ela já estava acostumada assim, para dormir a mãe dela tomava uns 3, 4 Rivotril. Porque a mãe dela já estava com tolerância à droga, né, ao princípio ativo do remédio. Mas a menina nunca tinha tomado. Aí ela entrou na sala, o examinador chegou lá, entregou a prova e falou assim, pode começar. Aí começou a palpitação. Ai, meu Deus do céu. Aí começou. Aí ela falou assim, cara, eu vou tomar o remedinho que a mamãe falou. Mas para a mamãe ficar legal, a mamãe toma uns 4. Aí ela resolveu tomar 2. Ela falou assim, não, vou tomar 2, que aí eu acho que eu fico tranquilo. Porque a mamãe dorme com 4, eu não quero dormir também, né? Eu só quero ficar relaxado. Só que como ela nunca tinha tomado, qual foi o resultado? A menina, galera, tomou 2 comprimidos de Rivotril. 10 minutos depois, ela ficou tão relaxada como ela nunca tinha ficado na vida. Ela ficou tão relaxada que ela simplesmente apagou. E aí ela dormiu a prova inteira. E o examinador falou assim, eu não vou acordar a menina, se ela quer dormir, beleza. Aí acabou a prova, ele pegou e ficou lá na menina, acorda, acorda, acorda. E aí que ele viu que a menina estava no grau, apagada. Aí chamou o corpo de bombeiro, a menina foi levada pela ambulância para o hospital, porque ela não conseguia acordar simplesmente, entendeu? Ela não conseguia acordar. Então ela ficou bem legal, resolveu o problema da ansiedade ou não resolveu? Eu garanto que aquele soninho dela foi o mais tranquilo dos últimos 3 anos que ela teve, né? Mas o problema é que, putz, velho, ela perdeu a prova, tem que fazer de novo, se lascou, né?
Então, assim, eu vou te provar o seguinte. A maioria das pessoas fica descontrolada por uma razão, e eu vou te mostrar qual é, tá? E dá para contornar essa razão e dá para você controlar as suas emoções, tá bom? Então vamos lá, como que funciona isso? O lance é o seguinte, a grande pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, por que que alguns estudantes se esforçam tanto e sofrem tanto e nunca atingem os resultados expressivos que eles precisam e outros estudantes com muito menos horas de estudos e sem sofrimento conseguem ser aprovados? Você já conheceu alguém que estudava pouco, parecia que ele tinha uma vida social muito massa e ainda assim ele passou? Já conheceu alguém assim? Provavelmente você tem raiva e inveja dessa pessoa, né? Porque essa pessoa, assim, sem muito esforço, parece... Cara, eu tinha uns amigos na faculdade que era assim, eu me matava de estudar algumas matérias e os amigos lá só nas caloradas, né? Só nas festas da biologia lá, só na cachaça e tirava nota maior do que eu. Aí eu ficava assim, não é possível. Tem alguma coisa errada, esse cara tinha que descer pro inferno de tobofogo, né? E eu tô aqui me matando em nada, né? Entendeu? Dá uma raiva na gente. Por mais que você não fique com inveja necessariamente, você fica puto, porque você faz, caraca, o que eu tô fazendo errado? Porque eu tô me esforçando mais e o resultado não vem, tá? E a minha tese é a seguinte, esses estudantes que se esforçam menos, mas conseguem resultados melhores, é porque eles estão estudando de maneira mais eficiente do que você. Se você está se dedicando mais e o resultado dele é melhor, não é porque ele é super inteligente, não é porque a genética da sua família é meio burra, não. Né? É porque, muito provavelmente, você está estudando de maneira errada. Esses caras estão estudando com técnicas certas, eles estão fazendo a coisa do jeito certo. E você tem que aprender qual é esse jeito certo. Olha só, a média para passar em um curso de alta concorrência, tá? É mais ou menos aí de 3 anos para a maioria das pessoas. Então, Alisson, eu quero medicina. Qual é a média? Média, é óbvio que tem pessoas que gastam menos tempo, tem gente que gasta mais. Mas a média geral é de 3 anos aí para você passar em medicina. Mas será mesmo? Será que você precisa passar 3 anos socado num cursinho, naquelas baias lá, né? Todo dia olhando para as paredes brancas do cursinho, parece um hospício, né? Um cursinho. E aí você vai, tudo branco, aí repete a mesma coisa, né? E o problema, sabe qual é a maioria das vezes? O cursinho, quando você faz uma vez, né? Aí, massa, tu acha mó legal, os professores contam as piadas, aí tu fica, caraca, esses professores é massa. Aí na segunda vez tu já fica assim, aí na terceira vez tu tá assim, beleza, não é assim? E aí teve até um aluno que falou assim, Alisson, porque você podia mudar as piadas, né? Eu falei, tu podia passar, né? Eu trabalho aqui, filho. Agora quem tem que sair saindo são os alunos. Então, assim, será que você tem que ficar 3 anos realmente num cursinho socado aqui estudando 20 horas por dia para conseguir passar? Não precisa. Basta que você use a forma certa de estudar, tá? Você tem que usar a forma certa. Galera, esse gráfico aqui, a gente vai gastar um tempo nele. Porque isso aqui, cara, putz, é a essência do meu argumento hoje. Se você entender esta bodega que está aqui, cara, você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente, né? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu vivo colocando coisas assim, do tipo aquelas analogias do filme do Matrix. Vocês já assistiram Matrix? Já assistiram Matrix, cara? Eu sei que é dos anos 90 o filme, mas eu não sou tão velho assim, né? Então, aí vocês lembram do Matrix 1? Ninguém sabe o que eu tô falando. Tá, eu vou... Putz, é nessas horas que eu fico me sentindo meio velho. Aí, ó, o Matrix 1 é um filme bem antigo, dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 90. E aí a história é a seguinte, os caras lá vivem num mundo que não é real. Eles vivem plugados, na verdade, em uma máquina que projeta no pensamento deles a realidade. Só que todo mundo que está plugado nessa máquina acha que aquilo é real, beleza? Acha que aquilo ali é o mundo mesmo, que aquilo que está acontecendo é aquilo ali e acabou. Só que tem algumas pessoas no mundo real, de fato, que sabem a verdade. E elas saem libertando as pessoas que estão presas na Matrix, que estão presas nesse mundo de ficção. Então eu gosto de usar a analogia do Matrix, por quê? Porque eu acho que a maioria dos alunos estão presos a alguns conceitos sobre estudos que simplesmente não são verdadeiros, não são reais, beleza? E a minha função aqui é libertar você da Matrix acadêmica, né? Tirar você da forma errada de estudar e botar você no rumo certo. E esse gráfico aqui vai me ajudar a fazer isso. Então eu vou te dar a pílula vermelha agora. Se você entender isso aqui, sua vida de estudo vai mudar.
E daqui uns 10 anos, quando você estiver lá concluindo mestrado, essas coisas, tu vai lembrar, putz, aquele cara lá me ensinou a estudar do jeito certo, ainda bem, tá? Então, olha só, olha isso daqui, velho. Isso aqui, esse gráfico está medindo a quantidade de meses de preparação, ou seja, quantos meses você tem que estudar. E aqui, desse outro lado, a gente tem a quantidade de horas líquidas de estudo, tá? Devagar. O que são horas líquidas de estudo? Hora bruta de estudo é aquele período que, teoricamente, você se dedica a estudar. Por exemplo, a maioria de vocês faz cursinho, né? Você chega aqui no cursinho, tem aula de manhã, à tarde vai estudar, ou o contrário. Mas vamos supor um aluno que tem aula de manhã e vai estudar à tarde. Geralmente começa a estudar às 14 horas, sim ou não? E sai daqui do cursinho que horas? 9 horas da noite? Quem sai 7, 8 horas, mais ou menos? A maioria não. Tá bom, tanto faz. Vamos supor que o aluno entra às 14 e sai às 20 horas, pode ser? Das 14 às 20 horas são quantas horas ao todo? 6 horas, concorda? Mas isso são 6 horas brutas de estudo. Quer dizer que ele ficou 6 horas sentado com a bunda na cadeira, na frente do livro, durante 6 horas consecutivas? Não, porque nesse meio tempo o que você faz? Você vai no banheiro, o que mais? Bebe uma água, faz um lanche, faz um intervalo, bate papo, mexe no celular, dá uma paquerada, não é assim? Então um monte de coisa. No final das contas, se o cara ficou 6 horas brutas, quanto tempo realmente ele ficou na frente do livro? Umas 4 horas, pode ser? Então essas 4 horas que ele realmente ficou ali na frente do livro é o que eu estou chamando aqui de horas o quê, galera? Líquidas, tá? Então horas líquidas são as horas que realmente você passa estudando. Não é a hora que você passa no cursinho. A hora que você passa no cursinho, no final das contas, não conta. Tá? Até porque tem muito aluno, cara, tem aluno que faz isso aqui demais. O moleque chega às 14, aí fala assim, pô, vou estudar. Aí ele vai estudar e ele fala assim, caramba, me lembrei que o material tá lá em cima. Aí ele vai pegar o material. Aí nesse meio tempo ele encontra um amigo, aí ele troca uma ideia. Aí quando ele chega com o material, ele, caraca, eu tô apertado. Aí ele vai no banheiro. Aí ele vem mexendo no celular. Quando viu, já não é 2 horas mais, já é 3. Aí quando ele senta para estudar, aí ele vai para a primeira questão, aí ele não sabe, aí ele vai na monitoria. Aí tem uma fila, aí ele espera, aí o monitor atende, aí ele aproveita e tira a dúvida de outra questão. Quando ele volta já é 4 horas, aí ele está com fome, aí ele vai na lanchonete. Na lanchonete está o amigo, aí ele fica 40 minutos. Quando ele volta já é quase 5 horas, aí ele tem outra questão, não entendeu, vai na monitoria. Pô, o cara fica a tarde inteira no cursinho e no frigir dos ovos mesmo, estudou ali umas meia hora, 1 hora no máximo. Cara, tem muito aluno desse jeito. Aí o pai do aluno chega para buscar e fala assim, e aí, como foi seu dia? Nossa, estou muito cansado. Essa vida de estudar, nossa senhora, é demais, não aguento não. Pai, nossa, está puxado. Né? Aqui no cursinho das 14 às 20 horas. Mas a última coisa que ele fez foi pegar no livro para estudar realmente. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que estar atento à sua quantidade de horas líquidas. Hora que você passa no cursinho não conta. É igual aquele pessoal que matricula na academia e acha que vai ficar sarado por ter matriculado, tá ligado? Não conta, matrícula não conta, tem que fazer o bagulho, tá? Então, legal. Então, vamos lá, de novo. Aqui nesse lado tem o quê? Meses de preparação. E aqui, horas líquidas. Então, tá bom. Vamos lá. O gráfico em azul é o cara estudando de maneira ineficiente, que é a forma que a maioria da galera estuda. O gráfico em vermelho é a galera estudando de maneira eficiente. Eu vou te falar que método eficiente é esse daqui a pouco, tá? Mas tenha em mente o seguinte, ó, se o cara estuda 1 hora por dia, e aqui eu estou considerando essa 1 hora por dia é de segunda a sábado, tá? Tem um dia de descanso total, seria o domingo, outro dia que você quiser, beleza? Então aqui seriam 6 horas líquidas por semana. Se o cara estudar 1 hora líquida por dia, ele vai ter a preparação dele, ele vai demorar mais ou menos 80 meses de preparação para um curso de alta demanda, tipo medicina ou um concurso muito concorrido, beleza? Quanto dá 80 meses? Véi, dá tempo. Dá muito tempo, né? Mais uns 5 anos, beleza? Então, massa. Massa não, terrível. 5 anos. Que desgraça, tá? Agora vamos acompanhar aqui. Continua. Esquece o eficiente por enquanto. Esquece o eficiente. Acompanha aqui agora. Se esse cara estudando de qualquer jeito aumentar 1 hora a mais de estudo por dia, ó, 2 horas por dia agora. Líquidas, hein? 2 horas líquidas. Para quantos meses ele foi?
60. 60 que dá 5 anos, se eu não me engano, na verdade, né? 60 meses, mais ou menos. Então, massa. Agora aqui, aumentou para 3 horas por dia. Para quanto que ele foi? 50 meses. 50 meses. Massa. 4 horas por dia. Para quanto que ele foi? Uns 38 meses, né? Lembra do slide anterior? Quanto tempo demora para alguém passar em um curso de alta concorrência, geralmente? 3 anos. 3 anos são quantos meses? 36 meses, concorda? Então é justamente aquilo lá. Olha só, a média da galera tá aqui, ó. A média da galera tá aqui. Foi isso que vocês falaram. Um estudante que fica das 14 às 20, 6 horas brutas, 4 horas líquidas. Quanto tempo mais ou menos ele vai demorar para passar? 3 anos. Essa é a média da galera. Ou seja, eu estou mostrando para você o seguinte, a maioria da galera que gasta esses 3 anos para passar, eles estão estudando de forma o quê? Ineficiente, beleza? Ineficiente. Vamos continuar agora. Suponha que o mesmo cara aumentou para 5 horas. 5 horas de estudo. Por quê? A tendência não é sempre aumentar a quantidade de horas? Você não foi educado de que quando não dá certo, o que você faz? Estuda mais. Então você vai estudar mais. Só que a partir de 4 horas por dia líquida, olha o que começa a acontecer. Daqui para cá, a redução é até significativa. Então vale a pena acrescentar mais 1 hora? Vale. Agora, olha aqui, ó. Se eu aumentar de 4 para 5, diminuiu muitos meses de preparação? Não. E se eu aumentar de 5 para 6? Também não. E de 6 para 7? Também não. E de 7 para 8? Também não. Então, a partir da 4ª hora de estudo diário, cara, a coisa começa a ficar estável. E é aqui que o aluno vai entrando na zona do desespero. Sabe por quê? Porque a fórmula para passar que você aprendeu é, não está dando certo? Estuda mais. Aí você estuda mais. Só que não dá certo. Aí o que você faz? Estuda mais. Aí não dá certo. Aí o que você faz? Estuda mais. E quanto mais você estuda aqui, ó, o resultado não é nada, não muda quase nada. Só que aqui, ó, você já perdeu qualidade de vida. Beleza? 6 horas líquidas de estudo. Dá quanto de horas bruta, mais ou menos, aqui no cursinho? 6 horas. Dá no mínimo, 8 horas. Tá? E aí já pensou, você 6 horas de aula, mais 8 horas de estudo por fora. O que você faz mais na sua vida? Nada. Você só faz isso. Você vai ter a sensação, literalmente, de que você está perdendo a sua vida estudando. Quem está com essa sensação já? Isso, né? Vocês já estão aqui nessa quantidade de horas? Já? Aí, professor, eu já estou aqui, ó. Calma. Então tá bom. Agora, o meu ponto é o seguinte, o que você pode fazer em relação a isso? Não é aumentar a sua quantidade de horas, mas é estudar de maneira o quê, galera? Eficiente. Olha só a diferença da curva da eficiência. Pô, o cara que estuda 1 hora por dia de maneira eficiente, 40 meses de preparação. Cara, é literalmente a metade do tempo, beleza? Continua. Se o cara aumenta para 2 horas, 30 meses de preparação. Se o cara aumenta para 3 horas, aí já dá aqui, sei lá, uns 23, 24 meses de preparação. Então aqui a gente já está falando de 2 anos de preparação. Agora esse aqui, 4 horas, que é o que eu considero ideal, 4 horas líquidas, tá? 4 horas líquidas de estudo, o cara já está aqui, ó, mais ou menos ali 18, 19 meses. Isso significa quanto tempo de preparação? 1 ano e meio, beleza? Então a minha proposta aqui para você é falar o seguinte, é possível você passar no curso extremamente concorrido, estudando 4 horas líquidas por dia em 1 ano e meio, beleza? Em 1 ano e meio. Só que, cuidado, se você até hoje estudou de maneira completamente errada, pode ser que seu 1 ano e meio comece a contar o quê? Agora, beleza? É óbvio que assim, mesmo que você tenha estudado muito errado, muita coisa você aprendeu. Então talvez, se você começar a estudar certo agora, dá para diminuir isso. Estou falando de uma pessoa que está começando agora, tá? E por que eu quero que você fique na média das 4 horas por dia? Porque a partir daqui, você começa a sacrificar demais. E sacrificar demais vai ser perigoso. Por que vai ser perigoso? Porque você vai sacrificar a qualidade de vida. E aí, para você sustentar isso durante muito tempo, você vai ter que ser um herói do controle emocional. E é bem difícil, tá? Então, lembra da crença limitante número 3? Vocês lembram? Qual era a crença limitante número 3? Não consigo controlar minhas emoções. Por que você não consegue controlar suas emoções? Porque você está, literalmente, na zona de risco, velho. Se você, por exemplo, você passa a maior parte da sua vida socada no cursinho,
não estuda direito, não sente que está tendo resultado e cada vez estuda mais, você vai perceber que, cara, você está perdendo sua vida nisso e o resultado não chega. Isso tem como segurar, tem como você continuar perseverante numa situação dessa? Até tem, mas é aquilo que eu falei, você vai ter que ser o ninja do controle emocional e isso é muito difícil. Agora, se você está aqui, ó, nessa zona, na zona saudável que eu botei aqui no gráfico, você consegue ter qualidade de vida, 4 horas por dia, fica no cursinho das 14 às 20, das 14 às 19, estudando de maneira eficiente. Dá para sair daqui, dá para ir na academia, dá para assistir o Netflix quando chegar em casa, dá para ser feliz, velho. Agora, estudando 6, 7, 8 horas líquidas por dia, não dá. Você vai gastar sua vida estudando, beleza? É óbvio que em alguns momentos da sua vida pode ser que você tenha que entrar aqui. Sei lá, tem que entregar a minha dissertação de mestrado, meu trabalho de conclusão de curso. Então, dane-se o Netflix, dane-se a vida, entrega essa desgraça, entendeu? Então, assim, médico fazendo residência, geralmente tem que entrar nessa zona aqui. Os caras cumprem, sei lá, 60, 70 horas de residência no dia, ó, na semana. No dia o cara tá, que dia é esse? 70 horas. Tem um amigo meu que faz residência em anestesiologia e, cara, é 70 horas por semana, trabalhando, fora as coisas que ele tem que estudar. Eu fico impressionado como ele consegue fazer isso, né? Porque, putz, 70 horas é quase, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, tá? Mas é por um tempo, você sabe que aquilo vai acabar uma hora. O problema do cursinho é que você não sabe quando vai acabar, literalmente você não sabe, beleza? Então tá, vocês conseguiram entender essa ideia aqui? Sim? Então, ó, vou falar de novo, o que eu quero? A partir de 4 horas por dia, não adianta acrescentar mais muitas horas, não adianta muito, tá? Então, o ideal é ficar aqui, ó, nessa região, entre 4 e 5 horas de estudo líquido por dia, beleza? Esse é o ideal. Mas estudando de maneira ineficiente ou estudando de maneira eficiente? Eficiente, tá? Estudando de maneira muito eficiente. Agora, tá bom, o que você deve estar se perguntando é, o que diabos é essa maneira eficiente de estudar, tá? E eu vou mostrar para você, olha só, volto para cá. Eu falei então, estudando de maneira eficiente você vai conseguir resultado melhor. Qual é a maneira eficiente de se estudar? Tá? Existem as maneiras ineficientes. As maneiras ineficientes, vocês já estão assim, quem me acompanha já está careca de saber porque eu bato nelas todo dia. Fala uma maneira ineficiente de estudar. Resumo, o que mais? Grifar os bagulho, a coisa mais inútil do mundo, né? Estudar de maneira intensiva a mesma coisa. Tem aluno que chega às 14 horas, vai embora às 19 horas e só estudou biologia. Né? Tá certo isso? Não, ineficiente isso daí, tá? Fazer exercício, todos os exercícios do mesmo capítulo da apostila de uma vez. Apostila de física aqui do Exato, tem uns 35 exercícios, não tem? Aí você vai lá, o cara senta a bunda e fala, eu só saio daqui quando eu terminar os 35. Aí faz 35 exercícios da mesma matéria, cara. Tá errado, tá? Aluno que só quer assistir aula. O cara acha que a aula é a solução do problema dele. Aí geralmente tem até aluno que fala assim, o cara assiste aula de manhã, aí ele fala assim, caraca, eu acho que eu não vou passar desse jeito, assistindo aula só de manhã. Aí o que ele faz? Assiste aula à tarde. Aí ele fala assim, caraca, acho que eu não tô aprendendo as coisas. Aí ele compra videoaula para assistir à noite. Né? Aí não tá satisfeito, aí ele compra mais aula para ele ir ouvindo no ônibus, entendeu? Ou seja, cara, tem aluno que é tarado em aula, é aula o tempo todo. Ele espera que, ouvir a voz dos professores comunicando conteúdo, uma hora ou outra o conteúdo vai brotar todo na cabeça dele. E não vai funcionar. Vai por mim, eu já tentei essa estratégia algumas vezes, tá? Não dá certo. Então, qual é a matéria certa? Qual é o jeito certo, aliás, de você estudar? Alisson, o jeito certo é o jeito que você inventou? Não, meu amigo, quem me dera, né? Mas eu sou aí das pessoas comuns também, não tem nada de excepcionalmente inteligente, não. Isso aqui, ó, eu copiei descaradamente, né? E de onde eu copiei isso aqui? De artigo científico, tá? Tem uns caras aí na internet que ficam assim, o método que eu inventei, né? O método que eu usei para passar em concurso, o método que eu usei para passar em 300 vestibulares, né? Aí a galera, caraca, vou usar o método desse cara, né? Mas, o método dele foi testado em quantas pessoas? Nele, né? Quer dizer que vai funcionar para você? Não, aí tem uns trouxas que ficam procurando guru, né? Principalmente aluno, assim, aquele cara passou em medicina, vou fazer igual ele. Mas, você sabe que se o método que ele fez realmente é testado, funciona para outras pessoas? Então você não tem que estudar de acordo com o método de uma pessoa, de acordo com o método de um cara que passou no concurso ou no vestibular tal. Você tem que estudar de acordo com o que a porcaria da ciência manda você estudar.
E por que é importante você adotar uma metodologia cientificamente comprovada? Porque essa metodologia foi testada em milhares de pessoas. A chance de funcionar em você é alta ou é baixa? Alta. Pô, os caras nas pesquisas aqui, eu vou dar até a bibliografia inteira, se você quiser conferir de onde eu tiro, de onde eu copio tudo. Eu copio e colo. E a galera fala assim, caraca, o Alisson está ensinando umas paradas super novas. Véi, as pesquisas é dos anos 40, fi. Né? Tá lá, tá tudo lá na internet. O pessoal não lê pesquisa científica, né? Só quer ver vídeo no YouTube e tal. Então por isso que eu tô fazendo vídeo no YouTube, para ver se a galera vê também, né? Porque se eu mandar uma pesquisa de 70 páginas em inglês, ninguém vai ler. Agora, se fizer um vídeo resumindo no YouTube, que eu vou postar, inclusive, lá depois, alguns vídeos, né? Aí a galera, um vídeo de 10 minutos explicando o que eu tenho que fazer. Legal. Um artigo de 80 páginas em inglês explicando o que eu tenho que fazer. Não quero, né? Então, é por isso que eu tô aqui, para ler os artigos e trazer para vocês. Então, ó, tanto que esses artigos, eles são todos feitos por professores nos Estados Unidos. Então, você não vai encontrar nada em português, nada. O que tiver em português, pode saber, é cópia ou tradução de algum artigo norte-americano, beleza? Por isso que os nomes das técnicas aí, elas vêm em inglês, e eu gosto de deixá-las assim em inglês, porque parece que eu sou mais chique. Né? Então, ó, o nome da técnica, Active Recall e Spaced Repetition. Na verdade, são duas coisas distintas, que na minha visão, não na minha visão, na visão cientificamente testada, são as duas coisas que combinadas produzem o maior resultado possível, beleza? O maior resultado possível é combinar essas duas coisas. Professor, quer dizer que as outras técnicas não funcionam? Não, elas podem até funcionar, mas quer dizer que elas não são tão eficientes, então você vai gastar mais tempo com elas. Por exemplo, se você estuda assistindo aula, lendo livro e fazendo resumo passivo, você vai passar no vestibular? Vai, eventualmente. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora, se você estuda com Active Recall e faz repetição espaçada, aí, meu amigo, eu garanto que você vai reduzir 2 anos, 1 ano e meio, vai ser o tempo que você vai passar, ou até menos, tá? Dependendo de como foi o seu ensino médio. Se você mandou bem lá no ensino médio, sua chance vai ser maior. Então tá, o que é Active Recall? Vocês que estão aí me acompanhando no Instagram, vocês já têm que saber o que significa essa bagaça. Alguém pode dizer aí o que é Active Recall? Não, professor, não sei o que é, né? Então, ó, Active Recall é mais ou menos a seguinte ideia. É a ideia de que para você realmente aprender alguma coisa, não basta você receber informação de maneira passiva. É necessário que, de algum jeito, você externalize a informação. Você tem que se autotestar. Você tem que fazer o que a gente chama aí de output, tem que colocar a informação para fora de algum jeito. Por quê? Quando você coloca a informação para fora, você força o seu cérebro a se lembrar daquele conteúdo que foi assimilado. Então vamos supor, cara, vocês devem passar por isso. Vocês estão assistindo aula, enquanto o professor vai explicando, você vai fazendo assim. Caraca! E vai alimentando aquela sensação de que você está realmente aprendendo a coisa, sim ou não? E quanto melhor o professor, maior é a sensação de que você está aprendendo. Aí acabou a aula, teu pai chega assim, o que tu aprendeu na aula hoje? Aí, pai, aprendi as coisas lá que tem que aprender. Me fala aí uma coisa que você aprendeu. Pai, aprendi aquele conteúdo lá, pô. Mas aí teu irmão mais novo chega, me explica isso aqui da minha escola. Aí tu fica assim. Não, isso aqui é mais ou menos assim. Tá, mas como é? Pô, você não sabe, você acha que sabe que você assistiu uma aula. Mas o conhecimento verdadeiro é produzido quando você se recorda, quando você bota o seu cérebro para funcionar e faz com que ele busque aquela informação lá no âmago, lá no centro, no cerne do seu cérebro, da sua cachola. Buscou aquela informação e externalizou de algum jeito, aquela informação começa a se consolidar na sua cabeça de verdade. Sabe, vocês já perceberam isso? Quem são as pessoas que mais dominam um determinado conteúdo que vocês precisam estudar? Os professores. E por que os professores dominam o conteúdo? É porque eu fico na cadeira ali, né, 8 horas por dia com um livro de biologia aberto na minha cabeça? Não, é porque eu passo 8 horas por dia ou mais explicando o conteúdo para vocês. Cara, você explica o conteúdo uma centena de vezes, tem como você não aprender aquele conteúdo? O pessoal está pensando, não sei. Não, você vai aprender. Cara, tem coisa da biologia que, é sério, eu quero esquecer essa desgraça, mas eu não consigo, não sai da minha cabeça. Porque o tempo todo eu estou aqui. Véi, se você me pedir agora todos os tecidos vegetais, eu sei. Qual a utilidade disso para a minha vida? Se bem que é o meu ganha-pão, né? Ensinar isso aí. Mas estou falando assim, não tem utilidade. Além de dar aula, isso não tem muita utilidade. Eu não saio na rua falando assim, nossa, olha esta briófita. Olha o androceu dessa angiosperma, que interessante. Eu não saio na rua fazendo isso.
Mas essa informação não sai da minha cabeça, por que não sai? Porque eu estou o tempo todo explicando. Né? Se eu contar para vocês, putz, qual foi a última vez que eu abri um livro de biologia para ler os tecidos vegetais, você vai ficar impressionado. Né? Tem realmente um bom tempo que eu não faço isso. Mas eu sei o conteúdo, está lá, está gravado na minha cabeça, porque eu explico toda vez. Então, externalizar a informação de algum jeito é a melhor maneira de você aprender. Mas como que eu posso fazer Active Recall, então? Tem várias formas. Você pode fazer Active Recall explicando o conteúdo para alguém, sei lá, ou para você mesmo, ou explicando para o seu irmão mais novo, ou explicando para a sua avó, ou explicando para o cachorro. Quanto menos a pessoa que é o seu ouvinte souber, melhor, porque ela vai te perguntar o porquê, e você vai ter que elaborar em cima daquele conteúdo. Né? Você pode fazer Active Recall preparando um questionário e você mesmo respondendo o questionário. Você pode fazer Active Recall lendo um texto e à medida que você vai lendo o texto, você vai dialogando consigo mesmo a respeito do que está escrito naquele texto. Então, o que não falta são formas de fazer Active Recall, beleza? A grande vantagem dessa metodologia está justamente na palavra recall e na palavra active. Recall significa recordar, beleza? E active significa ativo. Então, o grande segredo é você recordar a informação de maneira o quê, galera? Ativa. Isso quer dizer que durante sua sessão de estudos, você não pode estar passivo. Não, estudar não é receber informação, não é jogar informação para dentro de você. É o contrário, é botar a informação para fora. Quanto mais para fora você joga a informação, melhor. Mas o que a maioria dos alunos fazem? Exatamente o inverso. Assistir aula é Active Recall? Não, mas dar aula é Active Recall? É, beleza? Ler um livro é Active Recall? Não, mas responder questões é Active Recall? É, beleza? Então, assim, pelo menos isso a maioria dos alunos tem consciência, de que eles têm que fazer muitos exercícios, tá? Exercício é Active Recall. Mas eu não recomendo que você vá direto para os exercícios. Você tem que dar um jeito de internalizar esse conteúdo melhor um pouco antes de fazer muitos exercícios, beleza? Agora, adianta só você fazer o Active Recall e pronto, resolveu todos os seus problemas? Não, porque a sua prova não é amanhã, a sua prova não é semana que vem, a sua prova é daqui a alguns meses. Então, provavelmente, mesmo que você faça um Active Recall muito bem feito, daqui a alguns meses o que vai ter acontecido, mesmo que você tenha estudado de maneira muito boa? Você vai esquecer. Então, o Spaced Repetition é para você garantir que você não vai esquecer aquela bosta. Tá? Então, por exemplo, cara, vocês tiveram aula lá no início do ano. Vou pegar as meninas aqui. Né? Vocês vão ser meu exemplo. Eu dei uma aula para elas aqui, ó, no começo do ano, primeira aula do ano. Né? Foi uma aula sobre o quê? Vitaminas e sais minerais. Beleza? Vitaminas e sais minerais. Então, vai lá. Falta de vitamina B1 causa qual doença? Olha só, estão sabendo, né? Mas como que vocês estão sabendo disso? Vocês lembram só da aula ou vocês estudaram depois de novo? Estudou depois de novo, né? Como que vocês estudaram? O Anki, olha que legal, né? Muito bem. Então tá. Agora sim, a maioria dos alunos, às vezes você pergunta o bagulho e o cara não lembra. Pô, cara, essa aula foi quando? Fevereiro? Fevereiro. Dia 20, sabe até o dia? 26 de fevereiro. Dia 30 de fevereiro foi a aula. Não. Aí, ó. Então, assim, o lance é o seguinte. Quando você estuda um negócio tem muito tempo, a chance de você esquecer é alta. Qual é a melhor forma de você não se esquecer de alguma coisa? Qual é a melhor forma? É você repetir aquilo várias e várias vezes. Quanto mais você repete, menor a chance de você esquecer, tá? Só que o ideal para você não esquecer é você repetir de forma o quê, galera? Espaçada. Por exemplo, a maioria dos alunos está acostumada a estudar para a prova de escola. E essas metodologias ruins para a prova da escola resolve. E como resolve na escola, você acha que vai resolver na vida, só que não vai. Porque o Enem não é escola, a faculdade não é escola. Então, na escola, você tem prova, sei lá, de física amanhã. Que dia que você estuda? Hoje. E aí você faz o estudo massivo, pega o conteúdo, fica ali horas e horas e horas e horas e horas, e você faz uma repetição, só que não é uma repetição espaçada, você faz uma repetição massiva. Amanhã o conteúdo tá fresquinho na cabeça ou não tá? Tá. Vai lembrar? Vai. Vai tirar nota boa? Vai. E vai passar de ano. Foi isso que aconteceu. Quem usou essa metodologia todo o ensino médio? Para eu saber. Isso. E funcionou, não funcionou? Funcionou 100%. Para mim funcionou 100%. Eu só descobri que não funcionava quando eu cheguei na matéria de cálculo. Porque eu falei assim, vou estudar um dia antes, né?
Aí, teorema do sanduíche, aquela desgraça, eu lembro até hoje, né? Aí, não consigo, não dava certo, entendeu? Então, o lance é o seguinte, você tem que repetir de maneira espaçada. Você vai conseguir estudar massivamente para a prova do Enem na semana anterior? Vai ou não vai? É óbvio que não, o conteúdo é gigantesco. Como é que você vai estudar o conteúdo de 3 anos em uma semana? Então, essa estratégia não vai dar certo. O que você tem que fazer? Você tem que repetir, revisar o que você está estudando de maneira espaçada ao longo de muito tempo, tá? É aqui que entra a repetição espaçada. Então, essas duas técnicas somadas são a configuração perfeita de estudo que você precisa. Isso é técnica eficiente, tá? Ah, isso quer dizer que eu não preciso grifar, não preciso fazer resumo. Exatamente. Eu diria até mais. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Para ser bem sincero com você, você não precisa nem de aula. Tá? Você não precisa nem de aula. Tá? E olha que essa frase está saindo da boca de alguém que vive de dar aula. Minhas contas é paga com aula. E eu estou falando, você, se quiser, não precisa de aula. É óbvio que a maioria das pessoas vai gostar da aula, e a aula é boa e ajuda, mas não é algo extremamente necessário. Hoje o menino me perguntou lá no Instagram, falou assim, posso substituir o livro por videoaula? Eu falei para ele, cara, videoaula é totalmente dispensável. Aula não precisa. É bom, é legal, ajuda, acelera, massa, sim, mas é dispensável. Agora o livro é imprescindível, você não vai aprender nada sem o livro. O problema hoje é que as pessoas querem o caminho mais fácil, concorda? Ai, será que tem um vídeo do Jubilu de 10 minutos onde eu aprendo meiose? Será que tem? Aí vai lá e procura. Não tem, cara. Aliás, tem vídeo do Jubilu de 10 minutos, mas não dá para aprender meiose num vídeo de 10 minutos. Como que você vai aprender meiose? Você vai aprender meiose lendo a porcaria do livro. Bota isso na sua cabeça, tá? Então, massa. Agora, eu vou provar que isso daí funciona, tá? E não é porque eu estou dizendo que funciona, não. É porque tem pesquisa que prova que essa bagaça funciona. Olha só isso aqui. Isso aqui são resultados de um experimento, né, com mais de 10 mil alunos de várias universidades norte-americanas. Olha só, o que ele está chamando aqui de practice test é a mesma coisa que active recall. Eles usam isso como sinônimo, tá? E aqui a galera que estudou por outras metodologias sem ser active recall, tá? Galera, olha só isso daqui, ó. Esse aqui é a curva, tá, de resultado no exame final, de quem usou Active Recall. A galera ficou mais ou menos ali 70% da prova, acertou 70% da prova, tá? Acredite ou não, na faculdade, tirar 7 é uma coisa impressionante. Ainda mais dependendo do curso onde você está, né? De qual é o curso, ou melhor, não o curso, mas de qual a matéria você está estudando. 7 em cálculo. 7 tipo Albert Einstein, cara, né? As pessoas não tiram 7, entendeu? Cara, as matérias de matemática, elas são tão difíceis que tem professor que faz assim, ó. Os alunos, a prova vale 10. Aí os alunos, o melhor aluno da sala vai lá e tira 6. Aí sabe o que o professor às vezes faz? Ele fala assim, ó, o 6 virou o 10. E aí ele faz a regra de 3 para adaptar todas as outras notas. É o único jeito de não reprovar a turma inteira. Vocês entenderam? Então, assim, 70% é realmente muito bom. Aí, a galera que estudou de outras formas, tirou em média ali 50% da prova, tá? Isso, contando aqui, ó, um dia depois, teve essa discrepância assim, ó, de uns 20% em relação a quem fez Active Recall e quem não fez. Uma semana depois, a discrepância aumentou para quase 30%. Ou seja, quem fez Active Recall uma semana depois tinha uma taxa de retenção do conteúdo muito maior do que quem não fez, tá? E a taxa de retenção de quem fez Active Recall continuou mais alta, mesmo muito tempo depois, no grupo que tirou notas menores também, beleza? Então, assim, em média, esse gráfico está mostrando para a gente o seguinte, quem estuda por Active Recall tem uma nota superior de 20% a 30% em relação a quem estuda por outras metodologias, tá? Esse outro gráfico aqui também está mostrando isso, ó. Active Recall e releitura, o que eles chamaram aqui de restudy, tá? Seria reler o conteúdo ou reestudar novamente, tá? Estudar novamente. Quem estudou por Active Recall, 60% de performance no teste. Quem estudou por releitura, 30% de resultado no teste, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, 30% de diferença nas notas de quem estudou por Active Recall e quem não estudou, beleza? Isso aqui é muito legal que esse gráfico mostra. Olha só. Em vermelho, a gente tem o gráfico de quem leu. Ou seja, a pessoa leu quantas vezes? 4, beleza? Em verde, a gente tem o gráfico de quem leu
Active Recall, que eles resumiram aqui como testing, beleza? Em azul a gente tem o gráfico de quem leu, Active Recall, Active Recall, Active Recall 3 vezes. Olha a diferença nos gráficos, beleza? Quem só leu, ficou aqui. Quem fez Active Recall mais, olha o tamanho da diferença do resultado. E essa pesquisa foi ainda mais legal, né? Porque o cara que fez a pesquisa, antes de aplicar a prova, ele perguntou para os alunos: você está confiante em relação à sua metodologia de estudo? E aí os alunos falam assim, os alunos que leram várias vezes falam assim, pô, eu estou super confiante. Olha a percepção de confiança que ele tinha. Os alunos que fizeram Active Recall e tiraram as maiores notas, falam assim, cara, não sei não, acho que essa metodologia não vai dar certo não. Ou seja, o julgamento deles, a percepção deles a respeito da técnica era de que não ia funcionar. Mas quando eles fizeram a técnica e fizeram a prova, no final o resultado deles foi maior. E por que eu fiz questão de colocar esse gráfico aqui? Para mostrar para vocês o seguinte. Active Recall e repetição espaçada são metodologias extremamente eficientes, mas contra-intuitivas. Ou seja, a sua percepção pessoal vai fazer você acreditar que essa metodologia não é a melhor. Mas no final das contas, ela é a que funciona mais. Ou seja, instintivamente, ninguém pensa em fazer Active Recall. Se eu chegar para você e falar assim, você tem aqui uma prova, você vai ler quantas vezes você quiser e fazer a prova, ou você vai ler uma vez e fazer uma metodologia de Active Recall depois. A maioria dos alunos fala assim, não, eu acho melhor eu ler várias vezes, eu sinto mais confiança, né? Só que isso vai gerar um resultado menor, tá? Então, cara, é contra-intuitivo, não é senso comum. A maioria das pessoas não vai pensar desse jeito. Olha esse outro. Aqui o experimento foi o seguinte. Depois de 7 minutos estudando um determinado assunto, os alunos tiveram 2 opções. Depois de 7 minutos estudando, funcionaria mais ou menos assim. Eles tinham 7 minutos e aí eles iam ter um intervalo de 5 minutos. Depois desses 5 minutos ia ter uma prova. Entenderam a lógica? 7 minutos para ler alguma coisa, 5 minutos de intervalo, prova. Essa era a lógica. E aí eles tinham 2 opções. Depois que acabava os 7 minutos, eles podiam usar os 5 minutos de intervalo continuando lendo a coisa que eles estavam fazendo antes, ou tinha a opção de fazer Active Recall, beleza? Os alunos, em amarelo, foram os que continuaram estudando no intervalo. 5 minutos depois, a nota deles foi essa. Quem fez o Active Recall, a nota foi essa daqui. Uai, professor, a nota de quem leu mais vezes foi maior? Foi. Mas a prova foi aplicada quando? 5 minutos depois. Tem isso em mente. Então, beleza, o cara fez estudo massivo. Leu. Se a prova é 5 minutos depois, isso vai dar resultado ou não vai? Vai. Então, eu vou te falar um negócio. Sua prova é amanhã, não faz Active Recall, não. Faz estudo massivo, lê infinitamente, quantas vezes o seu olho aguentar. E sempre funcionou desse jeito. Na faculdade, quando eu tinha prova, às vezes, no dia seguinte, eu passava a madrugada toda estudando, tomava umas 3 latas de energético e assim para a prova. E lembrava de algumas coisas, dava certo, deu certo, tá? Só que o problema é o seguinte, o Enem é daqui 5 minutos? Não, o Enem é daqui quanto tempo? Sei lá, uns 3 meses ainda, né? Então, daqui uma semana, vou mostrar aqui 2 dias depois, quem estudou de maneira massiva, olha o que aconteceu, reduziu a taxa de retenção. Quem fez Active Recall, olha o tanto que reduziu de 2 dias depois. A redução foi muito menor, o resultado aqui foi muito maior. Uma semana depois, olha o que aconteceu, beleza? Então, para um estudo que vai demorar muito tempo, para uma prova que você está se preparando daqui muito tempo, estudo massivo, você esquece isso, não funciona. Isso estudo você estudar para a escola, para a prova de física que é amanhã. Mas a prova do Enem, que é daqui 3 meses, você não pode fazer isso, não vai funcionar. Você tem que fazer o Active Recall, tá? Agora, mesmo com Active Recall, tá tendo esquecimento ou não tá? Tá, é inevitável, seu cérebro é programado para esquecer. Porque se você não esquecer, você não consegue assimilar novas coisas. O único jeito de você falar para o seu cérebro que aquilo não pode ser esquecido é como? Repetindo. É aí que entra a repetição espaçada. Na repetição espaçada, funciona assim,
Isso daqui é uma curva de esquecimento que foi produzida inicialmente por uma pesquisa por um professor chamado Ebbinghaus. O cara descobriu o seguinte, que o seu cérebro é programado para esquecer. Por que ele é programado para esquecer? Porque todo dia são novas informações. Se você não esquecer algumas coisas, não entra coisa nova, concorda comigo? Então, por exemplo, você lembra do que você comeu ontem no café da manhã? Lembra ou não lembra? Lembra? Já deleta essa informação inútil, né? Agora sim, você lembra que você comeu no café da manhã da quinta-feira passada? Sim ou não? Provavelmente não. Por quê? Porque essa informação não é relevante, né? Então assim, quando a coisa é inútil, você tem que descartar. O único jeito de você mostrar para o seu cérebro que aquilo é útil é mostrando várias vezes. Então olha só, estudou hoje. Um dia depois, olha só, você lembra menos do que 80% daquilo que você estudou, tá? Teve aula hoje, amanhã você já não lembra mais muita coisa do que você teve aula. Agora, daqui 3 dias você já esqueceu praticamente tudo que você estudou se você não mostrar de novo para o seu cérebro. Então a ideia da repetição espaçada é você minimizar ao máximo essa curva. Quando você começa a esquecer, você repete, aí volta para cá. Começou a esquecer, você repete, volta para cá. Começou a esquecer, você repete, volta para cá. E cada vez que você repete, o declínio da curva de esquecimento fica mais suave. Ou seja, você começa a esquecer menos daquele conteúdo, beleza? Quanto mais vezes você repetir, menor a sua chance de esquecer. Dependendo da quantidade de vezes que você repetir, é quase impossível você esquecer, mesmo depois de muito tempo, tá? Então, beleza. Agora, olha isso aqui. Proporção de recordação, ou melhor, traduzindo para o bom português, seria taxa de retenção. Qual foi a taxa de retenção de alunos que estudaram uma vez apenas? Olha só, taxa de retenção praticamente 0%, tá? Taxa de retenção de quem fez Active Recall uma vez só. Mais ou menos aqui, ó, 25%, beleza? Isso aqui depois de alguns meses, tá? Depois de alguns meses. Taxa de retenção de quem repetiu massivamente alguma coisa. Menor do que quem fez Active Recall uma vez. Então, se a sua prova é daqui a alguns meses, eu prefiro que você faça Active Recall uma vez e nunca mais encoste naquele material, do que você fique repetindo massivamente a mesma coisa, tá? Não vai ter tanto resultado assim. Agora, taxa de retenção de quem fez Active Recall uma vez e fez repetição espaçada depois até o dia da prova. Olha isso aqui. Mais do que 80% de retenção, tá? É isso aqui que você quer ou é isso aqui que você quer? Quer chegar no Enem lembrando de tudo que você estudou? Então o que você tem que fazer? Active Recall e repetição espaçada. Ah, qual é o melhor jeito de fazer repetição espaçada? Cara, antigamente a vida dos estudantes era um inferno, tá? Os estudantes eram todos analógicos, tinha que ser tudo no braço aqui, ó, na mão. Até para encontrar livro era uma dificuldade, porque o único lugar que você ia encontrar livro era a biblioteca. Hoje em dia o computador, o celular facilitou muito. Então existe um aplicativo chamado Anki. É um aplicativo desenvolvido especificamente para você fazer repetição espaçada. Você programa lá os cards que você quer, as perguntas com as respostas que você quer espaçar, que você quer revisar, e ele mostra essas perguntas para você de maneira extremamente organizada e didática. E de acordo com a resposta que você dá à pergunta, ele joga essa pergunta para um tempo específico. Então, por exemplo, se você fez lá uma pergunta qualquer, qual é a equação da fotossíntese? Essa é a sua pergunta. A equação da fotossíntese é glicose, glicose não, CO2 mais água dando glicose mais oxigênio. Aí beleza, você colocou lá, caramba, eu acertei a pergunta, mas eu achei fácil, médio ou difícil. Se você achar fácil, você marca lá, fácil. Se você achar médio, marca lá, médio. Se achar difícil, marca lá, difícil. De acordo com a resposta, a graduação de dificuldade que você deu, o aplicativo vai jogar aquela pergunta para você em um tempo específico. Se você achou fácil, significa que ele deve mostrar logo para você ou tem que demorar mais? Tem que demorar mais, porque afinal de contas foi fácil. A chance de você lembrar é grande. Agora, se for difícil, significa que ele tem que mostrar quando? Mais rápido. E o algoritmo do programa faz esse trabalho todo por você, que você teria que fazer na mão, com agenda de revisão, ele faz tudo isso para você. E sabe qual é o melhor? Você vai na Play Store, lá do Android, e esse aplicativo é de graça, tá? E o melhor de tudo, ele sincroniza com o seu computador. Então você pode programar todos os cards no seu computador,
sincronizar no celular e quando você for revisar, você abre o celular aqui, ó, e vai fazendo sua revisão ali, tá? Na Apple Store, né, ele é pago, esse aplicativo, mas você não precisa usar no celular. No computador ele é de graça e é onde eu recomendo que você use, tá? Pô, um puta aplicativo que resolve a sua vida de graça. Só não usa quem não quer, beleza? Então vai lá, usa isso daqui. Quem já está usando de vocês o Anki para estudar? Tá tendo resultado ou não tá? Você já usava antes e já ajudava a melhorar a taxa de retenção, né? Tá ajudando? Muito? Tá lembrando dos bagulho? Sim? Quem mais levantou a mão? E aí, tá funcionando? Tá lembrando mais a coisa, né? E você também? Funcionou bem? Tá usando tem quanto tempo? Um mês já usando. E sentiu que tá ficando mais claro o conteúdo, né? Então, beleza, galera. Baixa isso hoje. Ah, pessoal, segunda-feira eu baixo. Não, hoje, tá? Terminou aqui, você baixa. Beleza, é isso, galera? Galera, beleza, é isso? Fez sentido? Fez sentido mesmo? Sim? Consegui provar para você que você tem que usar Active Recall e repetição espaçada? Tem certeza? Sim? E quando que você vai começar a implementar? Hoje. Aí a gente fala assim, segunda, professor. Segunda é o Dia Internacional de começar as coisas, né? E terça é o Dia Internacional de deixar de lado, né? Então, o pessoal vai começar a academia, começa quando? Segunda. Aí vai desistir da academia quando? Terça, né? Já na terça mesmo desiste, tá? Então, olha só, o que eu queria falar com vocês ainda é o seguinte. Ah, tá, só vou mostrar um negócio aqui. Ah, isso aí você tirou tudo da sua cabeça, você que inventou. Não, aqui, ó. Referências bibliográficas, tá? Não dá nem para colocar no slide, mas está tudo aí, tá? Se você quiser, eu quero todas as referências que eu quero saber se você está falando é verdade ou não, né? Não acreditei em você. Manda mensagem lá no Instagram que eu te passo tudo. Só que se você me fizer passar essa lista, eu vou te incomodar todo dia. E aí, leu? Leu, até você ler tudo, beleza? E tá,